seja muito bem-vindo a mais um programa Mercado e Negócio. Hoje o nosso convidado é uma pessoa super especial que está aqui sempre com a gente, um grande parceiro da Band, que é o Jean, proprietário da Terra Boa, empreendedor, está sempre aqui com a gente. Jean, seja muito bem-vindo. Você sabe que é um prazer sempre muito grande estar aqui, né, gente? A gente adora. Fico muito à vontade aqui na Band, poder falar sobre cerveja, sobre a Terra Boa, tanto aqui para o pessoal da Band como para todos os ouvintes nossos, né? Poder falar daquilo que a gente gosta, que é cerveja, né? Exatamente. E cada programa a gente tenta focar em um tema diferente, pois é, né? Eu nem sabia que tinha tanta coisa para falar de cerveja. Assim, a gente consegue falar bastante coisa diferente, levar bastante conhecimento, né? Exatamente. Legal. E para você que está nos acompanhando, entra aqui no nosso canal, arrasta os vídeos aí que tem bastante conteúdo, falando um pouquinho da história, né, da cervejaria, falando um pouquinho, tem um quadro também de mitos e verdades, então tem muito conteúdo aí, logo terá mais. Pois é, a cerveja é a nossa queridinha, né, de todo brasileiro, e a gente consegue falar bastante coisa desse produto que é tão especial, que faz parte das comemorações, traz os momentos felizes para as famílias, faz parte do convívio do brasileiro, né? Exatamente. Hoje a gente vai abordar umas questões um pouco mais técnicas aí, legal, né, para quem gosta mesmo desse mundo, né, Jean? Pois é, a gente poder explicar um pouquinho da parte técnica da cerveja, o que acontece para poder chegar no copo do brasileiro, né? Exatamente. Bom, para começar, explica um pouquinho pra gente sobre a estabilidade coloidal de cerveja. Estabilidade coloidal é um termo técnico para falar de durabilidade da cerveja. A estabilidade coloidal dela é a estabilidade que a cerveja vai ter ao longo do tempo. Então, se ela vai se degradar ao longo do tempo, é a estabilidade de espuma da cerveja. Então, é a estabilidade da cerveja depois que ela é feita ao longo do tempo, o shelf life, ao longo do tempo dela, para ver se ela vai ficar equilibrada, se a pessoa lá na frente, depois de alguns meses de produzidas, vai conseguir beber aquele produto. Então, a estabilidade coloidal é isso, é esse processo, esse tempo que a gente garante, os cuidados que a gente tem para ela ter uma estabilidade e o cliente poder beber o produto, o melhor produto possível. Ah, então, mas é um termo interno, então, de quem produz. É um termo interno, que a gente sabe como é que está a estabilidade coloidal dessa cerveja. São esses cuidados que a gente tem para poder entregar para o cliente as melhores características daquele produto. Porque quando a gente faz ela na fábrica, ela tá ótima, tá lá no tanque, é a melhor cerveja possível. Mas depois de um tempo, quando a gente envasa ela, engarrafa, no caso, por exemplo, a cerveja, vai ficar lá 5, 6, 7 meses depois para o cliente poder beber, né, que ela vai estar na prateleira. Então, a estabilidade coloidal é garantir que aquele produto que a gente fez, depois de tanto tempo, ainda vai estar bom, vai estar com todas as boas características para a pessoa poder beber lá na frente, depois de muito tempo produzido. Nossa, uma coisa que ser muito bem pensada, então, né? Com muito cuidado, né? Na verdade, lá na cervejaria, a gente até recentemente tem feito um trabalho, trouxemos uma especialista de fora para poder fazer essa garantia de qualidade dos produtos. Porque a gente sabe que quando a gente faz o produto lá, ele tá ótimo lá na cervejaria. Então, a gente até tem trazido um especialista de fora para ajudar a gente no cuidado da estabilidade coloidal, para garantir que lá na frente, quando a pessoa beber, a cerveja vai estar boa, vai estar realmente com todas as características que a gente quer entregar para a pessoa depois de muito tempo que ela foi produzido. Entendi. E a cerveja artesanal, ela tem alguma validade diferente da normal ou não? Pois é, a validade é um negócio muito específico, porque a gente, na verdade, o que é a validade? É que a gente garante, a gente pensa em um tempo que o cliente bebendo aquele produto, ele vai garantir que ela esteja boa, que ela vai entregar aquilo que a gente pensou. Então, com as características de aroma, de sabor. É claro que na indústria, quando eles começam a colocar conservante, tem técnicas mais avançadas de produção, e colocam os conservantes, vai garantir, vai ter um tempo de validade maior. A proposta da artesanal é não ter isso, né? Não ter esses aditivos, esses conservantes. É que se possa beber o mais fresco possível para garantir que tenha mais essas qualidades, esses pontos que foi pensado. Então, naturalmente, a cerveja artesanal ela vai ter uma validade menor porque ela tem esses cuidados de entregar um produto sempre mais fresco, sem usar muito esses conservantes, essas outras técnicas que acabam às vezes piorando a cerveja, mas que vão garantir mais validade, que é o que a indústria já pensa, né? Entendi. Então a gente tem um pouco essa diferença. Por isso que ela é diferenciada, né? A cerveja artesanal. E a ideia da artesanal é ser um produto bebido logo, fresco, né? Regional, né? Então a proposta das artesanais, por exemplo, como a Terra Boa, é que a gente está aqui na nossa região de Erceburgo, então é poder beber um produto fresco, que foi feito aqui a 30, 50 quilômetros, não que venha lá do Rio de Janeiro. A ideia é beber fresco, beber perto, né? É o consumo local mesmo do produto, né? Entendi. Se a pessoa ela quer revender a Terra Boa, algum mercado, algum
alguma loja aí, tem como? Tem, a gente tem a nossa linha de produtos de garrafas, latas e growlers, que são específicos para revenda. Hoje a gente atua em 22 cidades da região. É só ligar lá na cervejaria que a gente vai passar o nosso contato comercial para poder visitar. E tem a nossa revenda de chopp, né? Então a gente atua em algumas cidades da região em que o estabelecimento ele tem o bar, a pizzaria. A gente tem um grande parceiro aqui que é o Zap, aqui em Mococa, que tem esfirras maravilhosas. Então ele tem uma chopeira nossa lá, a gente entrega e ele pode revender o chopp nosso no copo, é um negócio bem legal. Então quem quer vender tanto estabelecimento, o bar quer vender o chopp, quanto os nossos produtos envasados, né, lata, growler, garrafa, só entrar em contato com a gente para poder revender nossos produtos, sim. E Terra Boa faz sucesso em todo lugar. O pessoal gosta muito, graças a Deus. São os produtos muito queridos pelas pessoas, a gente tem bastante sucesso na região. Inclusive, já falei que Terra Boa é parceira da Band. Vem aqui na Band tomar um Terra Boa que sempre vai ter. Tem, tava falando com o Edmundo agora há pouco. Ele falou, Edmundo, deixa eu entrar. Daqui a pouco a gente vai abrir uma Terra Boa aqui. As pessoas já passam aqui e já sabem, né? Já viram ponto. Exatamente, já sabe que tem. A gente adora isso, né? Porque é uma empresa referência, então tá aqui com a gente é gratificante demais. Pois é uma parceria aqui de sucesso mesmo, assim, né? Então a gente fica muito feliz com isso. E que bom que as pessoas têm passado aqui para tomar cerveja. A gente adora. Bom, voltando nessa questão de cerveja, de adicionar nessas questões, tem algum ingrediente não tradicional que você pensa assim que seria algo legal para colocar em cerveja? Algo novo? A cerveja artesanal vem para trazer produtos novos, vem para sair do tradicional, né? Então a gente tem basicamente 4 ingredientes colocados em cerveja que são básicos, né? Que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura. Beleza, a partir disso a gente já tem cerveja, né? A cerveja artesanal vem para mostrar que você pode colocar um tanto de coisa. Então, existe N ingredientes, né? A gente está até desenvolvendo uma cerveja lá com jabuticaba, que vai para um evento. A gente tem as nossas cervejas frutadas, que a gente coloca fruta, né? Tropical IPA, que adiciona mangue, maracujá. Mas tem uma infinidade. Então, eu conheço, assim, cervejas que vão pimenta, todos esses condimentos, como coentro, pimenta, enfim... com cervejas envelhecidas em madeira e com N tipos de madeira. O que você imagina que existe de comida, de alimento, a gente pode colocar na cerveja. Uma vez a gente fez a cerveja com, não sei se eu falei aqui, com doce de leite. Eu falei de doce de leite, né? Então a gente colocou doce de leite na cerveja. Cara, às vezes ela não vai ficar boa, às vezes ela não vai apresentar aquilo que você esperava dela, mas a gente pode tentar. Então tudo que se pensar... a gente pode fazer, a gente pode colocar e tentar pensar a melhor receita para aquilo, o que mais combinaria e testar. Mas o que vai acontecer, a gente tem que marcar um churrasco depois para beber ela. Que bom, tem como testar, fazer esse teste com tudo praticamente, né? E a ideia é essa, é poder brincar, né? Então a gente até trouxe agora um novo estúdio lá para cervejaria para poder fazer microlotes, para testar ainda mais, para poder aguçar as nossas criatividades e fazer ainda mais coisa diferente, mais coisa nova. Sair do tradicional. Então a proposta da artesanal é usar coisa diferente mesmo, é sair da caixinha. A gente até os anos 2000 aí só tinha a mesma coisa de cerveja, era tudo igual. A cerveja artesanal veio para mostrar que não, dá para fazer com o que você quiser, colocar o que você quiser e ter boas referências, ter bons produtos a partir disso, não ficar no mesmo, sabe? Exatamente, porque é isso que diferencia, né? Pois é um mundo que é gigante, que a gente estava acostumado com a mesma coisa. Exato. Então a gente tem um leque gigante, imagina a vida inteira você só comendo bolo de fubá. Aí você entende que existe bolo de fubá, de chocolate, de cenoura, de N coisas, né? Então o leque de oportunidades, o leque de novas experiências se expande e a gente abre para um mundo gigantesco, né? Exatamente. Gia, conta um pouquinho pra gente da Lei da Pureza Alemã. Pois é, a Lei da Pureza Alemã, eu não vou lembrar a data específica dela, que ela foi criada, mas ela é uma lei tradicional, né? Não é uma lei como a lei que se é presa, é uma lei tradicional que foi criada na Alemanha, em que era para fazer cerveja só podia ter esses 4 ingredientes que eu acabei de falar: o malte, a água, o lúpulo e a levedura. Né? Na verdade, na época nem existia levedura, porque eu não entendia que a levedura fazia parte do processo. Sabia que ela fermentava, mas eu não sabia por quê. E aí depois entendeu que era o fermento e ela foi adicionada nisso daí. Era uma lei que fala que a cerveja só tem que ter isso. E tradicionalmente as cervejas alemãs, elas só levam isso mesmo. Culturalmente, existe isso, foi criado isso lá e ela é meio que assim mesmo. Eu tive alguns meses na Alemanha e é isso. Eu até estava num bar super tradicional lá, da Erdinger, super tradicional, e eu falei, gente,
Não tem IPA, não tem nada diferente aqui, não tem. Cervejas maravilhosas, mas que realmente são tradicionais e não levam nada de diferente. Então, tudo isso que eu falei que você pode colocar o que quiser, eles não põem lá. Eles entendem isso. Mas, na verdade, ela foi criada em uma época em que estava se usando muitos outros cereais e estava faltando comida para o pessoal. Então precisou, assim, o pessoal estava usando trigo, estava usando outros cereais para fazer, e a cevada era um cereal que estava sobrando lá. E aí foi falado que não, precisava só de cevada, então para o pessoal deixar de usar aquilo lá para fazer cerveja, que precisava fazer pão, precisava de comida, e destinou-se a cevada para isso, para poder, que era que estava sobrando na época, né? Depois foi se entendendo, foi se ajustando isso para cerveja, mas era uma lei tradicional da época, em que às vezes é trazido hoje como questão de tradição mesmo, de seguir as tradições antigas, que dá muito certo, mas que meio que foi ficando por terra, porque a gente entende realmente que pode usar tudo, que é legal obedecer uma tradição, é super justo, super legal, mas que a gente não precisa ficar só nela, né? Então, posso ter uma cerveja lá que obedece à lei de pureza alemã e posso ter uma outra linha que a gente coloca o que quiser, que vai sair cerveja boa também. Nossa, gente, eu não tinha ideia. Mas lá é tudo ao mesmo gosto, o mesmo sabor? Não, mas são cervejas parecidas e clássicas, assim. Então, por exemplo, assim, eu sei que eu tava em Frankfurt e eu falei, gente, não tem uma IPA. E aí, gente, a pessoa que bebe cerveja artesanal, a gente adora IPA. Se você for, por exemplo, em um bar americano, só tem IPA, porque IPA é um estilo muito americano e que a gente adora. E lá não tem. Eu tava no bar e não tinha. Tinha cervejas muito para o lado das lagers, cervejas pilsens, variações de pilsens, até uma Weiss, cerveja de trigo, mas muito tradicional mesmo. E excelentes as cervejas, mas tradicionais, não tinha essas variações, pelo menos nesse bar que eu tava, dessa cervejaria super, super conceituada, que chega até pra gente aqui no Brasil. Mas é um negócio muito interessante, porque o alemão, e até me espantou, realmente vive cerveja muito mais que a gente. Eu sabia que tinha, mas eu não imaginava que era tão mais cervejeiro que a gente. A gente acha que o brasileiro é cervejeiro, o alemão é muito mais. É um negócio intrínseco mesmo, assim. É aquelas caneconas que a gente vê de 1 litro, eles bebem mesmo, tranquilamente. Faz parte deles, sabe? Então tem uma cultura muito forte e eles trazem isso mesmo, sabe? Então até por isso que eles trazem essa questão. Mas é muito legal e a gente pode ver essa diferenciação realmente das escolas, das culturas cervejeiras. Assim como nos Estados Unidos, você tem as cervejas americanas, que também são muito boas, que também tem essa cultura e totalmente diferente das alemãs. Exato, é de cultura mesmo, cultura, né? E aí você vê como que a cerveja é um negócio cultural, como é um negócio muito maior do que uma simples bebida, uma cervejinha numa latinha no fim de semana. É um negócio cultural mundial, é muito mais do que só aquele produto ali. Engraçado também como que muda, né? Faz parte da cultura das pessoas, assim como se você for ver as cervejas inglesas, são cervejas mais maltadas. Por exemplo, se pegar a Guinness, que é uma cerveja muito famosa, uma cerveja preta que chega pra gente aqui, Guinness, ela é uma cerveja mais maltada, que o malte marca, mais escuro, que tem o malte como característica. E normalmente as cervejas inglesas, elas têm o teor alcoólico mais baixo, vai variar de 3 a 4%. Porque os ingleses gostam de beber muito. Então são cervejas, teoricamente, menos alcoólicas para eles poderem beber muito. Diferente por exemplo, das cervejas belgas, que são cervejas mais alcoólicas, que são cervejas de maiores graduações alcoólicas, diferente ainda das outras que têm a fermentação como característica. São culturas diferentes que trazem características para aquele produto. Então é um negócio muito mais antigo até que o Brasil. Muito mais antigo do que o nosso país mesmo, assim. Sem contar que o brasileiro é muito criativo, né? Então vai tentando com tudo. E aí que tá, né? A brasilidade do negócio, né? A gente tá num país tropical. Por que eu não posso colocar fruta nela? Exato. E dá certo. Então, e aí o brasileiro entra com toda essa criatividade, pegando um pouco de cada uma e começando a criar um estilo nosso mesmo, assim, né? É muito legal e percebe esse mundo gigante que a gente consegue explorar, né? Exatamente. Bom, já aproveitando que você já falou aí da questão da Lager, né? Conta pra gente qual que é a diferença da Pilsen e da Lager. Tá. A Pilsen e Lager são basicamente a mesma coisa. Toda Pilsen é uma Lager. Lagers são cervejas, são famílias de fermentação. Então a gente tem basicamente duas famílias de fermentação: as Ales e Lagers. Ales são cervejas de alta fermentação que fermentam na temperatura mais alta, por exemplo, em torno de 20. Então a gente tem uma IPA. IPA é uma Indian
India Pale Ale. Ela é uma ale, é uma cerveja que quando a gente vai fazer lá, ela vai ser fermentada em torno de 20 graus, mais ou menos. E as lagers são cervejas de baixa fermentação, cervejas que são fermentadas, uma família de fermentação, fermentadas numa temperatura mais baixa, em torno de 10 graus, como uma Pilsen, como uma Bock. São cervejas que são fermentadas a temperatura mais baixa. O interessante é que antigamente não se existia ale e lager, porque não existia sistemas de refrigeração para poder garantir que a cerveja era fermentada na temperatura mais baixa. Era tudo fermentado na temperatura ambiente. Então, era tudo ale, tudo fermentado nessa temperatura. E as lagers surgiram em regiões frias. Então, por exemplo, na República Tcheca, descobriu-se lá que fez uma cerveja e deixou numa época mais fria, fermentando em um lugar subterrâneo lá, que era a temperatura mais baixa. E ela conseguia fermentar nisso, porque antigamente não se controlava a temperatura. E lá surgiram-se as lagers, as cervejas de baixa fermentação. Então, as lagers, teoricamente, como ela fermenta numa temperatura mais baixa, o fermento ele trabalha numa vibração mais baixa. Então, tem uma agitação menor. Quanto maior a temperatura, a agitação é maior. Então, nessa agitação menor, essa família normalmente produzem cervejas mais delicadas, cervejas mais leves, mais simples, mais delicadas mesmo, assim como a Pilsen. A Pilsen é uma cerveja que ela é mais limpa, porque o fermento tem essa característica de deixar ela mais limpa. Então, a Pilsen é uma lager. As ales, normalmente, são cervejas mais esterificadas, cervejas que têm mais sabor, são cervejas mais marcantes. Entendi. Então, a lager é uma família de fermentação. Pilsen é uma lager. E ale é essa outra família. Então, normalmente usa lager, usa Pilsen para nomes comerciais, mas é basicamente a mesma coisa. A Pilsen, ela é uma lager. Ela é de uma família de baixa fermentação. Mas a gente vê muito isso porque as pessoas trazem esses nomes comerciais para poder diferenciar. É uma Pilsen, é uma lager. É a mesma coisa. Entendi. As pessoas têm muito essa dúvida? Tem, porque na verdade começou-se a trazer esses novos nomes comerciais, né? Então, por exemplo, a gente tem uma Pilsen, a gente tem uma Hop Lager. É uma cerveja, uma Hop Lager, uma cerveja nossa que ela é como se fosse uma Pilsen, em baixa fermentação, mas tem o lúpulo mais marcante, que o hop é lúpulo em inglês, né? Então, essa Hop Lager é uma lager que tem um pouquinho mais de lúpulo. Entendi. Isso que é muito próximo da Pilsen mesmo, assim. Uhum. São variações, sabe? Entendi. Tem bastante termo aí, né? Porque existem os termos realmente dos estilos de cerveja, que a gente tem em torno de uns 200 estilos, e existem os comerciais. Então, por exemplo, a gente tem o nome Tropical IPA. IPA é um estilo de cerveja. American IPA, Imperial IPA, enfim, vários estilos. Mas Tropical IPA não existe. Tropical IPA não existe como estilo de cerveja. É um nome comercial que a gente trouxe. Então, é uma IPA que a gente dá um toque tropical nela. Então, Tropical IPA. Hop Lager é a mesma coisa. Não existe o estilo de cerveja Hop Lager. Existe o nome comercial, que a gente entende que é uma Lager, que a gente coloca um pouco mais de lúpulo e chega na Hop Lager. Então, além dos estilos já tradicionais, os que já existem os comerciais criados, né? Que aí expande ainda mais isso. Nossa, é muita coisa. Aproveitando que a gente tá falando de termo, esclarece alguns pra gente. Tá. Desse mundo aí cervejeiro. Gia, o que é retrogosto? Retrogosto, quando a gente bebe a cerveja, a gente primeiro vai colocar a cerveja no copo. Aliás, isso qualquer líquido, né? A gente coloca a cerveja, no caso, né? E a gente vai beber, vai sentir os aromas, os sabores dela ali. E quando a gente engole, vai ficar um gosto na boca. Esse é o retrogosto, é o gosto depois que fica. Entendi. É o retrogosto, aquele gosto que fica na boca depois que a gente engole a cerveja ou a bebida. Nossa! Se eu falar alguma palavra errada aqui, você me corrige. Vários termos diferentes aqui. Dry hopping. Dry hop, como eu falei, hop é lúpulo em inglês. Então, dry hop, ele é a adição tardia do lúpulo. Quando a gente vai fazer cerveja, existem várias técnicas. Então, normalmente, a gente coloca o lúpulo na fervura da que a gente está fazendo a braçagem. Só que o lúpulo, quanto mais tardio a gente coloca, ele vai dar características de aroma e de sabor. Quanto a gente coloca ele por último. Então, dry hop é depois da cerveja basicamente pronta, ela já está no tanque, a gente vai colocar esse lúpulo lá no final para ele trazer mais característica de aroma e sabor, colocar ele mais fresco possível. Existe bares, por exemplo, que a hora que a gente vai tirar a IPA, coloca o lúpulo no caminho da IPA, coloca como se fosse um filtro e a cerveja passa naquele lúpulo antes de ir para o copo da pessoa. Adições tardias do lúpulo mesmo. Então, dry hop é a técnica tardia de colocar o lúpulo já lá na fermentação.
para tentar colocar ela meio que no último momento para ser o mais fresco possível para a pessoa poder beber e sentir mais aroma e mais sabor de lúpulo. Que legal! Achei o máximo. Drinkability, nem sei se é assim que fala. Drinkability. Drinkability seria em português, seria o bebabilidade. A gente fala assim, nossa, essa cerveja tem uma boa drinkability. Ela é fácil de beber. A hora que você bebe, você vê que ela é uma coisa fácil de beber. Porque existem bebidas que você fala, nossa, é amarga, é diferente, não é legal. Ela não tem uma boa drinkability. Então, a cerveja que tem uma boa drinkability é que ela tem essa bebabilidade. Ela é fácil de beber. Seria... E que não tem mesmo em português. Porque não existe bebabilidade, né? Drinkability é isso. Em inglês ela funciona. É o fácil de beber. Achei legal. Bem diferente. Imperial, isso aqui é... Como que é? Imperial, todos esses estilos que eu falei de cerveja, o termo imperial sempre vai trazer uma versão mais amarga, mais alcoólica, mais forte de qualquer estilo. Assim como Session é uma versão mais leve daquele estilo. Então eu tenho uma IPA, normal. Se eu tenho uma Imperial IPA, é uma IPA mais alcoólica e mais amarga. Se eu tenho uma Session IPA, é uma IPA menos alcoólica, menos amarga. Então, Imperial, ele é um termo acima, mais forte. E Session é um termo abaixo, mais leve. Isso é fácil de lembrar. E existe Imperial para vários estilos. Eu falei de IPA, mas existe isso para vários estilos de cerveja, sempre uma versão mais forte daquele estilo. A pessoa ela pode falar, não precisa estar escrito, ou sempre está escrito esse normalmente vai se trazer no rótulo isso, né? Porque no rótulo a gente vai ter lá a cerveja, vai ter o estilo da cerveja. Vai estar escrito Imperial. Então eu sei que está escrito Imperial é uma versão mais forte daquele estilo. Gostei. Carbonatação. Carbonatação é o gás, né, da cerveja. Então a gente faz a cerveja lá, ela não tem gás, e a gente vai colocar o CO2, né, o gás carbônico, para trazer a espuma, para trazer o gás. Então a cerveja mais carbonatada, ela tem mais CO2 dissolvido. Menos carbonatada, ela vai estar menos CO2. Então, por exemplo, uma Coca-Cola, a gente acaba de abrir ela tem uma carbonatação alta, você vê que ela tem muito gás. Depois a Coca-Cola de 2 litros lá, no outro dia, você vai beber ela, já vai ter menos. Então ela perdeu carbonatação. Perdeu CO2. Carbonatação é a quantidade de CO2 dissolvido. Entendi. É um termo mais usado, então, internamente. Carbonatação é isso, de carbono, né? De gás carbônico ali. Entendi. Então é isso. Você falou da levedura. Explica pra gente de novo. Levedura é fermento, né? Como no pão, a gente coloca lá, tá lá fazendo pão, o bolo, coloca a massa lá, coloca o fermento, coloca a levedura, que é a mesma coisa. Ele vai comer o açúcar ali, o amido do pão e vai inchar, né? Vai produzir CO2, ele vai inchar. É a mesma levedura. Óbvio que não é a mesma, porque a nossa levedura ela é mais legal e produz álcool. Então, a levedura é o fermento. Ela vai comer, no processo que a gente faz, ela basicamente vai comer o açúcar produzido ali, transformar ele em álcool e gases, CO2 e outros gases. É o que a gente fala que o homem, que a gente faz mosto cervejeiro. A gente faz uma mistura que ela é doce. A levedura vai produzir cerveja. A gente vai colocar ela no tanque, ela vai comer aquele açúcar e vai fermentar ao longo dos dias, produzindo o álcool e outros compostos ali que vai dar a característica da cerveja. Oh, chique demais. Mosto? Mosto é um nome interno, né? Quando a gente faz o processo de mostura na fábrica, que a gente pega o malte seco, vai moer, vai colocar ele junto com água, vai fazer esse processo e vai mandar para o fermentador, um processo de mostura, de braçagem, que dura aproximadamente 8 horas. A gente produz mosto. Se for lá na fábrica, no final desse processo, você vai beber ela, vai ver que é um líquido doce. É o líquido que tá doce. Tá da corzinha, tá do amargor da cerveja, mas ele ainda é doce. A gente chama esse líquido de mosto. O mosto, a gente vai colocar o fermento no tanque de fermentação, vai colocar o fermento e ele vai transformar esse mosto cervejeiro, esse líquido, vai comer o açúcar, liberar álcool e transformar em cerveja. Olha! É a pré-cerveja. Legal! E esse daqui que é off-flavor? Off-flavor. Esse daí. Flavors são os aromas, né? Aromas e sabores. Então, off-flavors são aromas indesejados. Aromas e sabores indesejados. E é o grande vilão dos cervejeiros na fábrica. A gente briga diariamente contra eles. Que são os gostos indesejáveis. Então, eu tenho uma cerveja lá, por exemplo. Eu tenho uma Pilsen e ela tá com um aroma diferente. Ela tá com um aroma de cravo. Ela tá com éster. Ela tá com um aroma que eu não queria estar naquela cerveja. Então, isso é um flavor, ele é um sabor, ele é um aroma e um sabor indesejado ali, eu não queria. Se fosse uma cerveja de trigo, uma Weiss, ter esse aroma seria certo, porque a Weiss é o estilo que permite ter o cravo. A Pilsen não. Então, na Weiss, na cerveja de trigo, ela é um on flavor, é um sabor desejado. Na Pilsen, não.
E eu falei que é o grande vilão é pra gente entender por que aquilo aconteceu. Então, às vezes, ela vai ter algum gosto diferente, algum sabor diferente, que são os off flavors, sabores indesejados. E a grande missão nossa dentro da fábrica é não deixar eles acontecerem, ou se acontecer, entender por que eles aconteceram e corrigir isso, se é possível corrigir na cerveja, ou se não é, se a gente tem que descartar aquela cerveja e corrigir para que não aconteça no próximo lote. Entendi. É o grande vilão dentro de uma fábrica, dentro de uma cervejaria, são os off flavors. A gente até treme quando fala esse nome lá dentro. Tem bastante termo, né? Principalmente, alguns que a gente principalmente vindo do inglês, né? Sim. São muitos vindo do inglês. Assim, são termos técnicos mesmos que a gente usa entre os cervejeiros, entre a indústria mesmo, que a gente sabe o que é, né? São termos da cerveja, dentro dos processos de produção. E são normais, assim como qualquer outro produto vai ter os termos lá dentro, qualquer outra profissão. São os nossos termos técnicos, né? E o que seria IBU? International Bitterness Unit. O índice, a unidade de bitterness de amargor, né? Então, o índice internacional de amargor. É o amargor da cerveja. A gente vai pegar, por exemplo, a Pilsen nossa, ela tem 11 IBUs, 11 amargor. A IPA nossa tem 44. Uma cerveja mais amarga. Tem cervejas com 80, com 100. Então, quando você pegar na cerveja lá, vai estar lá IBU 15, 20, 30. É o amargor. Vai ser mais amarga, que é dado pelo lúpulo, esse amargor. Teoricamente, a boca nossa sente até 100 IBUs. Acima de 100 é tudo muito amargo, só amargo, só amargo. Então, sempre que a gente vê isso na cerveja, a gente vai saber, ela é uma cerveja menos amarga, uma cerveja mais amarga, que essa unidade mostra. E amargor é um sabor que a gente aprende a gostar ao longo da vida, né? Porque quando a gente é criança, a gente não gosta de nada amargo, né? Assim como pimenta, né? Ardido, né? E a gente aprende a gostar. Então, todo mundo quando foi tomar cerveja a primeira vez, fala, nossa, que negócio amargo. E a gente aprende a gostar, né? Então, não necessariamente ser mais amarga é mais ruim ou mais bom. Ela é uma característica que a gente aprende a gostar desse amargor. E esse IBU vai indicar isso na cerveja. E o ABV seria? ABV é o teor alcoólico. Alcohol by volume. É o teor de álcool da cerveja. Então, vai ter lá 5%, que ou pode estar escrito em ABV, né, que é esse termo em inglês, que a gente usa até internamente, ou teor alcoólico, né, nas nossas, da cervejaria Terra Boa, a gente já coloca em português mesmo, é teor alcoólico. É o álcool que vai ter pelo volume. Então, naquele volume, sei lá, tem uma garrafa de 500 ml, então, se está escrito lá 5%, então 5% daquele volume é álcool. Entendi. É o ABV. E tem cerveja artesanal sem álcool? Tem, e antigamente não existia, porque as técnicas de fabricação eram muito complexas para cerveja artesanal, e agora conseguiu-se trazer isso para um mundo mais fácil para a gente. Então, existem leveduras, o fermento, que na fermentação que eu falei que produz álcool, que ela produz todos os compostos menos o álcool. Então, vai ser uma cerveja que produz um álcool muito pequeno, que vai ser uma cerveja sem álcool, ou seja, com baixo teor de álcool. Então, a gente já consegue, tá nos planos nossos da Terra Boa de fazer uma. Tá na lista lá pra gente poder trazer um estilo de cerveja sem álcool. Porque antigamente era um processo muito difícil, sabe? Se fazia cerveja para tirar o álcool, se fazia cerveja normal e aí esquentava ela para poder evaporar o álcool. Só que quando a gente esquenta a cerveja, acima de 40 graus é uma temperatura muito degradativa para a cerveja, estraga muito a cerveja. Então, para poder conseguir evaporar o álcool sem elevar tanta temperatura, era tipo numa panela de pressão. E aí você imagina uma panela de pressão gigante para uma cervejaria pequena, né? Então era um processo muito difícil, que hoje tem se conseguido nova tecnologia, mais simples para conseguir produzir dentro de fábricas artesanais, cervejaria artesanal, conseguir produzir cerveja sem álcool. Entendi, legal. Não sempre novidade você traz aqui pra gente. Tem, a gente queria conseguir produzir tudo que a gente pensa. Porque tem muita coisa, né? E o universo da cerveja é gigantesco, né? Então a gente sempre vai fazendo e tentando trazer coisas novas. É que tem tanta coisa que às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Mas tá na fila, vai entrando na fila e a gente vai fazendo uma de cada vez. Você traz aqui na Band, em primeira mão, hein? Pra gente soltar aqui pro pessoal. Vamos inaugurar ela aqui. Isso aí. Já separei uma frase pra você, que eu queria que você falasse sobre ela. Que às vezes você pode não ter gostado de uma cerveja, pois ela foi mal armazenada e não porque ela é ruim. Pois lembra quando eu falei de estabilidade coloidal? A cerveja
ela é um pouco diferente do vinho, por exemplo, né? Aliás, não são todos os vinhos também, que quando mais velho, melhor, né? E nem são todos os vinhos também que são assim. Então, existem cervejas de guarda, cervejas que podem ficar guardadas por mais tempo, teoricamente cervejas com maior teor alcoólico, porque tem álcool ali, vai matar qualquer bactéria. E as cervejas, elas têm a tempo de validade ali. E dependendo do lugar que a gente coloca, a gente acelera esse processo de envelhecimento, de estragamento da cerveja. Então, a cerveja não gosta de luz. Se a gente puder deixar ela no abrigo da luz, né? Cerveja não gosta de temperatura alta. É um lugar mais fresco possível. E, teoricamente, a gente colocar ela em pé, que a gente consiga ter uma menor área de contato com o ar dentro da garrafa ou da lata. Quando ela está em pezinha, ela tem uma área de contato pequenininha. Se a gente deita ela, a gente aumenta a área de contato do ar com a cerveja. Então, tudo isso, temperatura, luz e posição em contato, são coisas que aceleram o processo de envelhecimento da cerveja. Então, uma dica é sempre assim, se tem uma cerveja que você comprou, que você quer deixar ela guardadinha por mais tempo, coloca ela na geladeira, num cantinho lá, que ela fica em pezinha. Isso vai garantir com que a cerveja fique melhor. Pode ser que ela até esteja dentro da validade, mas a gente consegue desacelerar o processo de envelhecimento, esse processo de estragamento da cerveja. Entendi. Então, para a pessoa que tomou e não gostou, toma de novo. Pode ser. Né? Pode ser que nem... Às vezes ela pode ter tido até uma variação naquele lote, daquela garrafa, pode acontecer. Então, às vezes, não necessariamente seja todas as cervejas estejam ruins. Pode ser que ela teve o azar de pegar uma que teve algum problema naquela cerveja ali, ou que foi mal armazenada, que teve um cuidado diferente. Entendi. Mas vale a pena tomar de novo, né? Se for terra boa, ainda mais. Exatamente. Falando em terra boa, do seu espaço lá, lindo, maravilhoso, né? Novo, inclusive. Sim. Pensando nessa experiência do cliente, né? Pro pessoal ir lá agora, comer uma porção, tomar uma terra boa. Os petiscos e as porções que tem lá, como que você escolheu? Todos harmonizam aí com a cerveja? Sim, e a primeira... Teve basicamente 3 critérios. Um é que seja mineiro. Tem que ser coisa nossa. Então, a gente traz torresmo, traz frango a passarinho, bolinho mineiro, traz coisa que seja nossa. Então, primeiro tinha que ser mineiro, tinha que ser bom, coisa boa, né? Porque eu não posso ter cerveja boa e comida ruim. Então, tem que ser coisa boa e que combine com as nossas cervejas, né? Então, a gente tem os produtos... E aí, a gente pode entrar na parte de sommelieria, de sommelier, que a gente tem o tipo de cerveja que combina com aquele prato, né? Tanto por comparação quanto por contraste. Então a gente escolhe, né, a cerveja que acha que harmoniza com tal prato por tal detalhe do prato, com tal detalhe da cerveja, e indica. Só que não necessariamente, às vezes, eu gosto de uma combinação que você não gosta. Então a gente tem essas indicações, mas a melhor forma de saber se vai dar certo é ir lá na Terra Boa e experimentar e comer o prato. E tem algum prato aí que é destaque? Eu sei que o torresmo Já ia falar do torresmo. É tudo, né? Mas é ele mesmo? O torresmo de rolo, ele é um prato bem legal. A gente tem outras opções, assim, como bolinho mineiro, como o frango a passarinho. São todas coisas boas. A gente optou por ter poucos pratos, mas que sejam de qualidades. E todos realmente são muito bons, assim, mas o destaque é sempre o nosso torresmo de rolo, porque é um negócio que combina com a gente, ele ainda vai com molho de goiabada. Nossa. Que dá uma quebrada e é super, super legal. O pessoal gosta bastante. Quem não gosta, né? Meu Deus do céu. E os itens que você tem lá, presenteáveis, né? Que o pessoal consegue levar um pouquinho de terra boa pra casa. Um pouco da nossa mineiridade, né? Exato, presentear alguém. Eu acho o máximo, Me conta um pouquinho que você tem lá. Pois é, a gente tem os nossos kits de cerveja, né? Então a gente tem um kit super bonitinho lá, que é o nosso kit com 3 cervejas de lata, né? A gente tem uma identidade visual bonita, né? Que traz todas as características desse mineiridade, né? Então tem os nossos kits, tem as garrafas, tem os copos para poder beber a terra boa dentro de um copo específico, tem os kits maiores com salame, com doce, com outras coisas para levar, tem camiseta, tem boné, tem balde de gelo, sempre tem coisa aí, sempre coisas novas assim, tudo que tem a ver com a terra boa, tudo tem a ver com cerveja, que o pessoal pode passar lá, pode comprar e levar de presente, pode levar para tomar lá e quer levar mais para casa, tem bastante coisa legal, viu? Coisas lindas. Quem não vai gostar de receber, né? Pois é, tanto no nosso empório lá na fábrica, quanto na nossa loja de Mococa aqui no Perim, né? Que já tá há anos aqui, que o pessoal gosta bastante, compra bastante, é bem legal e faz bastante sucesso. Exatamente, bom falar isso. É a loja 2 do Perim. A loja 2 do Perim, aqui perto da Band, aqui em frente à Eletrô, o Corpo de Bombeiro aqui. A gente tá, acho que há quase 4 anos, tá fazendo quase 4 anos que a gente inaugurou. Foi mais ou menos, acho que em novembro, outubro. Já há 4 anos ali.
E tem 6 torneiras de chopp, sempre com chopp frescos para levar para casa. Tem todos esses presentes que eu falei. É bem legal também. Convida o pessoal para ir lá. Passa lá, vai fazer a compra no Pierin, para na nossa loja para tomar. Coloca o marido lá para fazer compra e a moça para lá para tomar chopp com a gente. É bem legal. Quer passar lá para levar para casa, encher o growler. Tem bastante opção, bastante coisa boa na nossa loja. Sem contar que a fábrica é muito acessível, né? Fica ali em Arceburgo. A fábrica nossa está na rodovia mesmo, né? Então, passou Arceburgo a 2 km, ela vai tá à esquerda na beira da pista. Tá bem bonita, com um empório novo lá. Dá para comprar, dá para tomar. Tem um vidro bem grande que dá para ver a produção. É bem legal de conhecer, pode conhecer a produção. Vai ser super bem recebido lá dentro. Eu adoro. Jean, muito obrigada mais uma vez. É sempre bom conversar com você, sempre temas novos e legais. Então, muito obrigada por ter vindo aqui novamente. Satisfação é gigantesca, gente, de poder estar sempre aqui. Se deixar, eu falo o dia inteiro de cerveja. Então, fico muito contente de poder levar e convido todo mundo, tá? Passar lá na cervejaria, conhecer, a tomar os nossos produtos em casa. Se precisar de barril, é só ligar pra gente. A gente entrega em Mococa, em toda a região. Vai ser super bem recebido e atendido por todos nós lá. Em eventos também, né? Pois é, em eventos, se precisar de eventos, festivais, a gente está sempre à disposição. Liga pra gente, chama no WhatsApp que a gente vai atender e chegar na melhor forma possível de atender todo mundo. Isso aí, muito obrigada, Jean. Obrigado. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanha. Aproveita, deixa um comentário aqui pra gente, ativa o sininho e até a próxima.